Oremos. Querido Deus, Espírito Santo, como disse, tudo está ligado ao grande conflito. O pastor Abdoral vai apresentar este tema importante. E se tu possas, Espírito Santo, conduzi-lo nesta hora. E que esta mensagem chegue ao nosso coração com a devida importância. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Pessoal, o tema de hoje vai mexer com você. Mais uma vez eu vou falar, mas eu preciso falar. Doutrina fundamental número 8, que fala sobre o grande conflito. Certo? Que todos nós estamos envolvidos e somos atingidos e somos vítimas, mas nós devemos definir de que lado nós vamos ficar. O grande conflito é uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre os anjos de Deus e os demônios, certo? Mas eu gostaria de ler na íntegra essa crença fundamental. Antes de ler, eu quero falar um pouquinho sobre crenças e doutrinas. Para nós termos uma crença, nós precisamos pelo menos 50 passagens bíblicas que falam diretamente ou correlacionadas a esta crença, certo? 50, no mínimo. Se não tiver 50 passagens bíblicas apoiando essa crença, nós não acreditamos. Tem crença fundamental que tem 2.500 passagens bíblicas. Por exemplo, da volta de Jesus, tem 2.500. Eu contei a crença fundamental, essa que nós vamos falar hoje, que é do grande conflito, contei 62 passagens bíblicas. Não existe somente estas, mas 62 passagens bíblicas. Isso na crença fundamental número 8. Mas se a gente juntar toda essa doutrina, que é a doutrina do grande conflito, existem mais de 800 passagens bíblicas diretamente fundamentando essa crença, essa doutrina, que é a doutrina do conflito. Mas eu quero ler agora na íntegra, e vocês vão ver a operação do Espírito Santo nesta doutrina, tá bom? Ou melhor, nesta crença fundamental. Diz o seguinte: toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás, quanto ao caráter de Deus, a sua lei e a sua soberania e o seu governo no universo. Esse conflito originou-se no céu. Aonde, gente? No céu. E céu é lugar de começar conflito. Pois é. Esse conflito originou-se no céu,
quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria, ele usou mal o livre-arbítrio que Deus o deu, então, por exaltação própria, tornou-se Satanás, que é o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo, ao induzir Adão e Eva ao pecado. Por isso nós somos envolvidos nesta guerra. Esse pecado humano resultou na deformação da imagem do Criador, da imagem de Deus na humanidade, no retorno do mundo criado e em sua consequência devastadora por ocasião do dilúvio mundial. E diz mais: observado por toda a criação, este mundo tornou-se o palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o caráter do Deus de amor. Para ajudar seu povo nesse conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. Quem é que Deus enviou? O Espírito Santo de Deus e os anjos bons para nos apoiar nesse conflito. Olha que maravilha, que Deus de amor. Então lembre-se, Deus já é vitorioso. A batalha começou no céu e Deus já ganhou. E nós vamos ver se Deus já ganhou de fato essa batalha, tá bom? Então, eu quero dizer para você que Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: temei a Deus, ou melhor, Efésios 6, 12. A nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, contra as correntes do mal. Então, quando você briga com a sua mulher, não é você que está brigando com a sua mulher, são os demônios operando, certo? E você e eu temos que vencer isto, temos que lutar contra o mal e não contra as pessoas. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Existe uma passagem básica que é Isaías 14, também Ezequiel 28, que mostra como surgiu o mal, certo? Claro que não entra em detalhes, porque é um mistério, o mistério da iniquidade. Quando surgiu o mal, como é que no coração de um anjo criado puro, santo, sem defeito, não houve defeito de fabricação? E nessas passagens diz, tu eras sinete de Deus. Aqui diz que ele era perfeito, não houve defeito de fabricação, saiu da mão de Deus perfeito. E esse anjo veio a pecar, escolhendo fazer algo contrário ao caráter de Deus. Lúcifer queria o poder de Deus, o governo de Deus, mas não o caráter de Deus. Já pensou? Queria algo totalmente separado de Deus. Poxa, e Deus fez tanto apelos para ele. Jesus fez apelos ao coração direto de Satanás, dizendo, não vai por esse caminho, isso é um caminho sem volta. Mas ele diz, eu prefiro seguir esse caminho. E seguir o caminho do mal até hoje, não é? Então, a Bíblia diz claramente em Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, temei a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Certo? Tiago 4, 7 e 8. Tem um pensamento lá no Nordeste, acho que tem aqui também pelo Sul, e aí onde você mora? Diz assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas a Bíblia diz que se resistir o bicho foge. Vamos resistir? Resistir o bicho foge. Então Tiago 4, 7 e 8 diz, temei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, esse início dessa guerra cósmica que surgiu no céu
Sabe, quando Deus viu que Lúcifer estava envolvido com o mal, na separação de Deus, a Bíblia diz que houve peleja no céu entre Miguel e os seus anjos contra o dragão, contra Satanás e os seus anjos. E sabe quantos demônios foram expulsos, quantos anjos foram expulsos com Satanás? A terça parte dos anjos dos céus, que são milhões e milhões, milhares de milhares, conforme está em Apocalipse, capítulo 5. Alguém disse que, se você quiser saber quantos demônios estão na Terra, para cada ser humano existe mais de 10 diabos, 10 demônios para atazanar. São muitos, mas é muitos mesmo. Você não imagina quantas vezes o diabo te ataca por dia, por hora, certo? Aí eu pergunto para você que está me ouvindo, você que está me assistindo e vai assistir depois, você já foi usado pelo diabo? Os discípulos foram usados pelo demônio? Porque quando os demônios foram lançados aqui para a terra, eles tentaram Adão e Eva. E sabe de uma coisa? Adão e Eva caíram. Eles caíram. E por isso, eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto. E até hoje a gente sente dor de dente, não é? Adão e Eva mordeu o fruto e até hoje a gente sente dor de dente. Em consequência desse ato pecaminoso. E quando Deus criou todas as coisas aqui na terra, alguém diz, enquanto o quadro da criação ainda estava fresco, Satanás veio e passou a mão e deturpou um quadro pintado perfeito, mas foi manchado pela mão do inimigo. E Deus quer restaurar a humanidade. E sabe, a Bíblia só fala de 4 capítulos que são sem pecados. São 2 capítulos de Gênesis e 2 capítulos do Apocalipse. Gênesis 1 e 2, que fala na vida sem pecado, que Deus fez perfeito. E Apocalipse, capítulo 21 e 22, que é a restauração, que é o plano original de Deus. Mas nesse íntere, existem toda a Bíblia que fala sobre os efeitos do pecado e as suas consequências. Mas olha, aqui nós vemos que na visão cósmica, o pecado surgiu como um intruso na humanidade. Nunca foi plano de Deus que o mal existisse. Não. Isso foi um intruso, algo contrário à vontade de Deus. Então houve a controvérsia contra o caráter de Deus, contra a lei de Deus e contra o governo de Deus. Então, por isso o ser humano, através de Adão e Eva, eles se tornaram pecadores. E nós somos pecadores, mas não precisamos ser pecadeiros. Qual a diferença? Nós somos vítimas do pecado, mas não precisamos permanecer no pecado e cometer pecado todos os dias. Dos discípulos de Jesus, quantos foram usados pelo demônio? Quantos? Bem, nós sabemos que Jesus falou de Pedro, né? Disse, Pedro, afasta-te de Satanás, porque Pedro queria impedir que Jesus sofresse o martírio da cruz. E Jesus disse, para trás, Satanás, porque o próprio Satanás estava usando Pedro. Tem um outro discípulo que está escrito na palavra de Deus aqui, no livro de João, capítulo 13, que fala que na Santa Ceia, quando Jesus estava lavando os pés aos discípulos, logo em seguida, o versículo 2 diz, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Olha, sugestões de Satanás para o mal é Satanás utilizando pessoas.
Aqui mostra que Judas permitiu as insinuações do mal, e todas as vezes que você e eu aceitamos coisas erradas, coisas para o mal, estamos sendo usados por Satanás. Como é que é, pastor? O negócio é sério assim? Sério. E se você quiser saber quantos dos discípulos foram usados por Satanás, sabe quantos? Todos. E, pastor, isso é sério? Claro. Se você ler Marcos capítulo 9, você vai ver que um dia trouxeram uma pessoa para Jesus, ou melhor, para os discípulos curarem. Era um homem, trouxe o seu filho possesso por um demônio, e levaram para os discípulos, e os discípulos não puderam curar. E está em Marcos capítulo 9, versículo 14, até o versículo 29. E por que não puderam curar? Se você ler o versículo 14, diz porque eles brigavam, eles discutiam, todos os discípulos estavam brigando com os escribas. E brigas, discussões acirradas são insinuações de Satanás. São pessoas que estão envolvidas por demônios. E eles não puderam curar. E Jesus olhou para eles e disse: geração incrédula, até quando eu vou sofrer, eu vou suportar vocês? Trazei o menino aqui. E Jesus disse: espírito imundo, sai dele e não volte mais. Certo? Sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. Olha como Jesus agiu com o demônio. Sai dele e não volte mais. E essa autoridade Jesus deu para os 70, aqueles que foram de 2 em 2, distribuídos nas cidades. Jesus disse: em meu nome, pregue o evangelho, em meu nome façam curas, em meu nome expulsem demônios. E essa autorização foi dada a você e a mim, certo? Aos filhos de Deus que creem. Então, por favor, temam a Deus, limpem os pecados e repreendam os demônios, certo? Eu vou citar hoje o que Ellen White cita sobre a quantidade de demônio que existe nas famílias e nas casas. Como Ellen White fala disso, você vai ver. Eu vou citar e depois eu vou disponibilizar esse material para você, se você quiser, tá bom? Vou mandar para as moderadoras para que você... Vou mandar para a Miriam, tá bom, Miriam? E você, se quiser, esse material está disponível para você ver as fontes da Bíblia e do espírito de profecia. Conflito. Qual foi o maior conflito entre Deus e Satanás? Bem, o primeiro a gente sabe que foi lá no céu. Mas qual foi o maior? A maior batalha que já foi feita no universo aconteceu aqui na Terra. E sabe onde foi? Na cruz do Calvário. A luta final. Ah, pastor, a luta final não vai ser a batalha do Armagedon? Não. A luta final não vai ser depois da Cidade Santa, quando vier e foi implantada aqui na Terra, a Cidade Santa, quando Satanás for destruído. Não, ali não é a luta final, ali é a execução da luta final, mas a batalha, a maior batalha travada no universo foi na cruz do Calvário. Jesus no Getsêmani. E ali na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado. Ali está a batalha ganha por Jesus Cristo. Ele venceu na cruz. Então, tudo que acontece no mundo hoje, todas as lutas e tal, a gente já sabe quem ganhou a batalha, certo? A gente já sabe quem foi vitorioso. Essa foi a mais crucial de todas as questões, certo? Deus é vencedor. Satanás é uma cobra com a cabeça esmagada. Ali na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça da serpente, certo? Então, você já matou uma cobra? Quando a gente acerta na cabeça da cobra, certo? Então, ela ainda continua batendo o rabo para lá e para cá, e para lá e para cá, certo? Mas Satanás é exatamente uma cobra com a cabeça esmagada.
Ele já perdeu a guerra, já perdeu a batalha, mas ainda o rabo está batendo por aí, atazanando as pessoas. E nós vamos ver o que está acontecendo no mundo hoje, tá bom? Em terceiro lugar, a guerra do Armagedon. Nós sabemos que Deus, o Deus Todo-Poderoso, está lutando hoje contra os demônios para salvar você, certo? Mas a guerra do Armagedon vai ser a guerra, a última batalha. É uma batalha. A guerra já foi ganha na cruz do Calvário, mas uma batalha está sendo travada entre o bem e o mal. E depois vai haver a batalha do Armagedon. Sabe qual vai ser a batalha do Armagedon? O Espírito Santo, os anjos que estão aqui na terra, vão lutar contra todos os demônios e todos os ímpios que não querem nada com Deus. Os demônios vão usar esses ímpios para destruir o povo de Deus nos últimos dias, certo? Queridos, se você e eu não estivermos protegidos por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pelos anjos de Deus, Satanás te esmaga em segundos. Graças a Deus que nós temos a proteção do Espírito Santo de Deus que está em pessoa aqui na terra para nos guardar e também dos anjos bons, certo? E a luta é acirrada. E a senhora White diz no livro Caminho para Cristo, a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta. Mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Você e eu devemos decidir de que lado queremos estar, certo? Então, queridos, eu vou falar para vocês agora algumas coisas bastante sérias. Existem tentações terríveis na sua casa e no seu entorno. E essas tentações precisam ser afastadas de você. Precisam ser afastadas de nós. Eu vou dizer também a fórmula como vencer isso. Primeiramente, eu quero falar para você que Satanás ele não tem capacidade de ler a sua mente, mas ele tem capacidade de insinuar tentações para lhe destruir. Então, Satanás não pode ler nem entrar na sua mente sem a sua concessão, sem o seu consentimento. E, inclusive, a senhora White diz, no Lar Adventista, página 402, em caso algum pode Satanás obter domínio sobre os pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente lhe abramos a porta e o convidemos a entrar. Todas as vezes que a gente aceita o mal na nossa vida, nós estamos convidando Satanás a entrar na nossa vida. Então, nós não podemos deixar as portas abertas. Nós temos que fechar essas portas. Todas as vezes que você concede ou permite que transgrida a lei de Deus, os 10 mandamentos, você está abrindo porta para Satanás, está quebrando a cerca, que é o muro de proteção que está ao nosso redor. Então, não transgrida voluntariamente a lei de Deus, porque são portas abertas que você e eu abrimos para Satanás, certo? E diz assim, olha, ainda, o Espírito Santo de Deus descobre quais são as portas abertas que existem na sua vida. Então, ore todos os dias para Deus. Espírito Santo, revela para mim se existe alguma porta aberta na minha alma, para que eu possa identificar e fechar essas portas, ou feche essas portas para mim. Eu preciso da tua proteção, Espírito Santo, eu preciso da tua intercessão, eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Por favor, feche essas portas. E sabe, a senhora Ellen White fala sobre alguns demônios que entram na vida das pessoas
porque as portas estão abertas. Vou citar um dos demônios. Por exemplo, Orientação da Criança, página 261, Ellen White cita o seguinte: o demônio da intemperança. Ele pode vencer até mesmo qualquer pessoa, a menos que você esteja com a porta fechada. Orientação da Criança. Então, existe um demônio especializado em intemperança para te destruir. Existe também o demônio do egoísmo. A senhora White cita isso, Desejado de Todas as Nações, página 201, e ela diz uma coisa interessante. Abrisse ele o coração a Cristo, está falando de Judas, e a graça divina baniria o demônio do egoísmo, e mesmo Judas se poderia tornar-se um súdito do reino de Deus. Ó, a senhora White fala sobre o demônio do egoísmo. Então, o egoísmo é um demônio que está tentando te destruir, tá certo? Então, existe um demônio especializado em egoísmo. Existe também o demônio da paixão, certo? Tem pessoas que deixam tudo apaixonada por alguém, deixa a igreja, deixa a Bíblia, deixa os bons princípios levados pelo demônio da paixão. Existe também o demônio da indelicadeza. Olha, o demônio da indelicadeza. Alguns que professam ser servos de Cristo têm tão longo tempo, ou melhor, por tão longo tempo, nutre o espírito de aspereza do demônio da indelicadeza, que parece amar o elemento profano e ter prazer em falar palavras que desgostam e que irritam. Tem pessoas que parece foram batizadas no suco de limão, só vive azeda, só vive fazendo coisas que atrapalham ou desgostam alguém. Isso são pessoas usadas pelo demônio da indelicadeza. Espero, irmão e minha irmã, que você não tenha esse demônio na sua vida. Existe também o demônio do mal e da crueldade. Pessoa que tem requinte de crueldade. Está escrito que a senhora White diz que esse demônio da crueldade são pessoas que se transformam e tentam machucar alguém, se vingar de alguém. Existe o demônio da histeria, que a senhora White fala, certo? O demônio da histeria, pessoas que são escandalosas e tal, e fazem escândalos e etc. Está escrito. Existe o demônio da ambição, certo? Cristo veio a um povo, diz a senhora White, que era enganado e iludido pelo demônio da ambição. Cita Ellen White. Existe também o demônio da heresia. O demônio da heresia diz que foi ele quem mapeou o mundo e resolveu possuí-lo como seu reino. Olha, existe um outro demônio tentando atazanar a sua vida, chamado demônio da rebelião, certo? Eu nem conheço o assunto, mas eu sou contra. Se há governo e eu sou contra, que isso? Cuidado com o espírito de rebelião, que é um demônio que está usando. Existe o demônio da luxúria, que é luxúria, é usar o sexo de forma exacerbada, exagerada, de maneira totalmente contrária àquilo que Deus orientou, em todos os seus aspectos. Se é exagerado, se é dessa forma, está contra a vontade de Deus, e um demônio se apossa deste tipo de relacionamento. Existe o demônio do ódio. O que é ódio? Ódio é a intenção de matar, é desejo de destruir alguém, certo? São pessoas que são direcionadas por um demônio. Existe o demônio do orgulho, da vaidade e da raiva, da ira terrível. Existe um demônio do ciúme. Eu não sabia que existia, mas quando começamos a pesquisar, vimos que a senhora White fala, tudo eu estou falando dentro do Espírito de Profecia, com os textos de Ellen White, que eu vou passar também para vocês. Diz
Ciúme, ódio e vingança não são os frutos do espírito de santidade, mas são as flechas envenenadas do demônio das trevas. Egoísmo é um demônio cujo nome é legião. Vou repetir isso. O egoísmo é um demônio cujo nome é legião. São vários demônios que trabalham exatamente para destruir. Diz um pecado secreto ou paixão demoníaca está tentando destruir a sua vida. Existe o demônio do tabaco, do cigarro, certo? Tem gente que tenta deixar de fumar e não consegue. Claro que tem a dependência química, mas também tem a intenção e a tentação demoníaca. E a senhora White fala sobre isto, certo? Então, pessoas que usam tabaco e que usam também o vinho, ou cachaça, ou álcool, são viciados nisso, são pessoas atentadas por um demônio. Existe o demônio da intemperança, pessoas que comem demais, comer muito não é pecado, certo? Mas comer demais é pecado. Então, existe o demônio da intemperança, então tem força gigantesca esse demônio, diz Ellen White, e é difícil de dominar. O demônio da intemperança, ela diz, o demônio do apetite, que arruína a vida, que arruinou a vida do seu pai, ela escrevendo para alguém, conduziu prematuramente à sepultura. E ela diz também, o demônio do apetite, na taça inebriante, roubou a razão de milhares. Interessante isso? Existe também o demônio do não perdão, pessoas que não perdoam, certo? Olha, estou falando para você, meu irmão, minha irmã, se você não perdoa alguém, você está fazendo o diabo mais forte. O demônio está tentando você e você está permitindo, porque nós devemos perdoar todos. E sabe de uma coisa? Peça força a Deus para perdoar. Jesus fez isso na cruz. Na hora de perdoar, lá na cruz, Jesus pediu força ao Pai. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, se você tem um coração duro e não está querendo perdoar alguém, você está sendo influenciada por um demônio. E você deveria pedir força ao Pai. Pedir ao Espírito Santo, por favor, feche essa porta na minha vida para que o demônio não entre. Então, peça o perdão de Cristo, assim como pedimos fé a Cristo. Bem, nós já vimos que existem muitos demônios que a gente jamais imaginava, não é verdade? Mas eu vou dizer para você como vencer tudo isso, como vencer esses demônios. Em primeiro lugar, temer a Deus. Temer a Deus significa o quê? Tiago 4:7 diz, temei a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é temer a Deus? Temer a Deus é buscar a Deus de todo o coração, entregando a sua vida a Deus e pedindo perdão pelos pecados cometidos e pelas vezes que você foi usado pelo diabo, pelo demônio. E pedir agora o poder do Espírito Santo para que ele revele as portas abertas na sua vida e agora você pedir para que os demônios se retirem da sua vida. Temer a Deus é se entregar a Deus, permitir e dizer de que lado você está. E sabe, resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? Bem, resistir ao diabo é você verbalizar, falar, em nome de Deus. Demônio, saia, em nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Você tem que dizer essas duas palavras, o nome de Jesus Cristo e o sangue do Cordeiro. Sabe? Porque ao nome de Jesus, dobre-se todos os joelhos no céu e na terra. Ao nome de Jesus Cristo. E a senhora White diz, quando você cita com humildade e fé a palavra Jesus Cristo, centenas de anjos vêm imediatamente para te socorrer, para te dar paz, para te dar proteção. Jesus Cristo.
o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário para me salvar, ele é capaz de vencer todos os demônios. Então, o Espírito Santo é esse agente que está levando você a vencer e aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Eu sei que tem pessoas que não gostam de orar em voz alta, porque aquele texto lá da Bíblia que diz: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e Deus que vê em secreto vai te atender. Tudo bem, isso é certo, devemos fazer isso. Porém, só Deus vai saber a sua oração. O demônio e os diabos não sabem. Tudo bem, aí alguém diz: não, mas pastor, a gente tem que orar em secreto para que o diabo não ouça. Ei, Jesus sempre orava em voz alta. Se você observar em Lucas capítulo 11, Jesus estava orando em certo lugar quando os discípulos chegaram e pararam, ficaram ouvindo, e depois os discípulos disseram: Jesus, ensina-nos a orar, a gente não sabe. A gente viu você orando aí, poxa vida, que coisa. Aí Jesus ensinou pela segunda vez o Pai Nosso. A primeira vez ele ensinou lá no Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 6, versículo 9. E capítulo 9, verso 6, né? Quer ver? E lá Jesus ensinou o Pai Nosso, certo? Capítulo 6, Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. E pela segunda vez Jesus está ensinando agora em Lucas capítulo 11. E Jesus falou em voz alta. Muitas orações de Jesus foi em voz alta. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu sei que sempre me ouves, porque tu és o meu Deus e tal. Na cruz do Calvário, Jesus também orou em voz alta: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, quando você ora em voz alta, nenhum demônio quer ficar perto, nenhum demônio quer ouvir. E sabe o que você deve fazer? Temer a Deus e repreender o demônio em voz alta, para que ele saiba que você não está querendo ele ali no pedaço. Tema a Deus e resista, por favor. Repreenda o demônio e diga: eu te repreendo em nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Fala isso, filho de Deus. Repreende, porque nós devemos repreender para que o demônio saiba que você não pertence a ele, você é filho de Deus. E o Espírito Santo deseja estar perto de você, transformando você para que você resista. Nos últimos dias, diz a senhora White, o pecado e o mal só serão vencidos pela terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Está escrito nessa meditação: e recebereis poder, na página 13, certo? O poder do mal, ele será vencido pelo Espírito Santo que está aqui conosco. Ei, você já pediu o Espírito Santo hoje na sua vida? Você já repreendeu os demônios da sua vida? Os demônios das contendas, da briga? A senhora White diz que existe um demônio que habita todas as famílias. Todas as famílias da Terra existe um demônio chamado demônio da contenda. Olha que coisa! Todas as famílias, na tua família tem o demônio chamado contendas e brigas. E alguns demônios são especializados em influenciar crianças para fazer bagunças, para jogar o pai contra a mãe contra o pai, as brigas terríveis, para fazer gritarias na igreja, perturbando. Um menininho estava batendo na irmãzinha e batia. Aí daqui a pouco uma professora foi lá, pegou essa criança no braço assim e disse: Senhor Deus, em nome de Jesus eu repreendo essa atitude. Aí a criança se acalmou e disse: tia, o que aconteceu? O que aconteceu? Um demônio estava usando essa criança para fazer tudo isto. E sabe, nós precisamos orar, assim como Jó fazia, todos os dias, para que Deus guarde a sua casa, sua família. E Deus circundou Jó e tudo que ele tinha com uma sebe,
que é um muro de proteção para que o inimigo não toque. E a senhora White diz, quando você ora pedindo a Deus que proteja a sua casa em nome de Jesus, um raio de luz circunda cada membro da sua família para que o inimigo não toque. O que você vai fazer a partir de hoje? Como vai ser a sua vida a partir de hoje? Tema a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu sei que esse é um tema muito duro, mas nós estamos num grande conflito. Eu quero dizer as palavras finais, porque eu tenho muito para falar sobre isso, porque o tema é muito grande, é muito espaçoso, mas eu quero dizer uma coisa. Quando a cidade santa vier com todos os salvos, for colocado sobre o Monte das Oliveiras, ao pousar na terra, os ímpios ressuscitam. E Satanás vai dizer para os ímpios e para os demônios, olha, essa cidade é nossa, vamos invadi-la, ela está cheia de ouro, de pedras preciosas, vamos invadir. E Satanás e os seus anjos, isso está lá em Apocalipse capítulo 20, tá? Satanás e os seus anjos vão invadir a cidade santa. Milhares de milhares e milhões de milhões de ímpios e demônios vão invadir. Quando forem chegando perto da cidade santa, vai ser tocada uma trombeta muito forte. E ali vai se dar a coroação de Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E sabe de uma coisa? Todos os ímpios e os demônios param e assistem à coroação de Jesus como o justo, o puro, o santo, o cheio de glória. E todos se ajoelham. E o próprio Satanás se ajoelha reconhecendo a justiça de Cristo, reconhecendo que Ele é que merece toda a honra e toda a glória. Depois que termina a coroação de Jesus, Satanás olha para os lados e diz, vamos atacar porque isso é nosso. E sabe de uma coisa? Ninguém atende ao comando de Satanás. Ninguém obedece mais, porque todos reconhecem que foram enganados, que não mereciam isto, que Jesus é que é santo. Todos reconhecem a glória de Jesus e o poder de Jesus. Nesse momento cai fogo do céu e consome os ímpios, os demônios e o próprio Satanás para sempre. De que lado você quer estar? Daqueles que estão dentro da cidade de Deus, preparado com todo carinho para você e para mim? Ou lá de fora, sendo queimado? Por favor, você que me ouve, escolha de que lado você vai estar. Lute a luta contra o eu, que é a maior de todas as batalhas que nós sentimos. Lembre-se, a vitória já foi ganha na cruz do Calvário. Já está ganha a guerra. O conflito, já sabemos quem é o vencedor. Agora, o rabo está batendo, o rabo de Satanás está batendo por aí, fazendo medo a muita gente. Mas nós já sabemos quem ganhou a guerra. Jesus Cristo. Eu e você precisamos estar do lado certo. Não existe uma maneira certa de se fazer coisas erradas. Existe maneira certa de fazer o que é certo em Cristo Jesus. Vamos ficar do lado de Deus. Temei a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quero orar por você, filho de Deus. Filha de Deus, você precisa estar no céu. O céu já é teu. Não sai daí. Não sai dos braços do Mestre. Deixe Jesus ocupar a sua vida. Deixe o Espírito Santo fazer o trabalho. Dê o instrumento que o Espírito Santo vai fazer a obra, vai fazer o trabalho. Vamos orar? Querido Deus, quero orar por todas as pessoas lindas que estão aqui e também aquelas que vão assistir depois. Senhor, esse assunto é tão sério. Por favor, Senhor, purifica a nossa vida. Nós queremos temer a Ti.
Feche as portas que dão acesso aos demônios da nossa vida, Senhor. E ajuda, Pai, para que possamos viver somente da forma como Tu queres. Abençoa estas pessoas. Toma-nos nas Tuas mãos. Senhor, nós não sabíamos disto, mas a guerra está acirrada, mas nós já sabemos quem é vitorioso. Nós queremos estar do lado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Batiza-nos com o Teu Santo Espírito e que possamos ser vencedores nesta guerra, neste conflito entre o bem e o mal. Nós nos colocamos nas Tuas mãos para sermos lavados pelo sangue do Cordeiro e cheios do Espírito Santo. Por favor, abençoa-nos hoje, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor.